Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo. Estamos aqui para realizar mais uma aula e eu quero primeiramente abraçá-los virtualmente. Espero que estejam todos bem, né? E assim, é um prazer, é uma satisfação estar com vocês aqui mais um momento nessa questão que estamos vivendo, ok? Então, essa troca de conhecimentos é muito proveitosa, tanto para mim quanto para vocês, tá bom? E que Deus nos abençoe. Bom, gente, semana passada nós trabalhamos, na quinta-feira, vocês tiveram a videoaula, mas não tiveram o exercício. Então, o que acontece? Eu vou comentar aqui o exercício que seria passado para vocês na quinta-feira, eu vou comentar de maneira bem rápida, tá bom? Para a gente começar, para a gente iniciar a nossa aula. E para vocês também não perderem aí, né, o fio da meada, porque vocês assistiram a videoaula, mas não fizeram, né, não deu para enviar o exercício no dia, mas eu vou tentar comentar com vocês aqui para a gente ter uma noção do que era o exercício. Aqui eu vou colocar pequeno, beleza. Primeira questão de literatura: qual foi o propósito de José de Alencar ao produzir tantas obras com temáticas tão diversificadas? Bom, vocês sabem que o José de Alencar ele foi o nome principal da primeira fase do romantismo, né? E você sabe que o José de Alencar escreveu em todas as vertentes da primeira fase: a vertente histórica, a vertente urbana, tá bom? A vertente regional, né? Então, e a fase também indianista ou nacionalista, tá bom? Então, histórica, regionalista, certo? Nacionalista ou indianista e regionalista, beleza? Então, o que acontece? Isso tudo mostra que o José de Alencar e o romantismo queriam uma identidade para o Brasil, né? Queria compromissar uma identidade literária e cultural para o Brasil, né? Esse era o projeto do romantismo da primeira fase, tá bom? 2. Pesquise o poema Lembrança de Morrer, de Álvares de Azevedo, e escreva os termos que reforçam a ideia de desagregação ou dissolução. Bom, gente, isso daqui, né, o Lembrança de Morrer, do Álvares de Azevedo, ele traz algumas palavras que dão essa ideia de desagregação, de tristeza, de morte, né? Então, se você for pesquisar esse poema, você vai encontrar várias palavras, poderiam colocar várias palavras que indicam essa questão de tristeza, de morte, porque a segunda fase, a segunda geração do romantismo traz essa ideia, né, de ultrarromantismo, de mal do século, né? Vocês lembram do ultrarromantismo? Pois é. 3. Quais são as características da poesia de Castro Alves? A questão social, né, gente? A questão de criticar a sociedade, porque ele é da terceira fase do romantismo. Quais são as diferenças e semelhanças do realismo e do naturalismo? Vocês viram naquela videoaula que eu coloquei um quadro diferenciando o realismo e naturalismo. A diferença principal, gente, é que o realismo ele tem aquela análise psicológica e o naturalismo não, já é uma análise mais biológica, é uma questão mais de instinto humano, beleza? Questão mais patológica, né? Bom, quais são as características das obras de Machado de Assis? Vocês viram, né, gente, que Machado de Assis critica muito, né, a questão da igreja, critica muito a falsidade que se tem nas relações do dia a dia das pessoas, né, critica esse padrão, né, que se mantém aí na sociedade em que ele vivia, né, do homem, da mulher, do homem ser, né, mandar em tudo e tudo mais, e a mulher só ouvir, enfim. Então, são características das obras do Machado de Assis, tá bom? E outra, a questão da ironia. A ironia do Machado de Assis é bem recorrente, tá bom? 6. Você acredita que Dom Casmurro foi uma obra que quebrou paradigmas relativos à época de sua publicação? Sim, né, gente?
quebrou paradigmas porque em nenhuma obra anteriormente foi citada alguma coisa relacionada à falsidade, a mentiras, a traição, né, insinuações a isso, a críticas à igreja. Então não tem, não tem como não dizer que não quebrou paradigmas. Quebrou sim. 7. Quais são as temáticas abordadas em Dom Casmurro? Como eu falei, falsidade, mentiras, traição, a questão, né, do Bentinho e da Capitu estarem naquelas fases, crianças, adolescentes, e cada um, né, ter a sua personalidade. Né? O Bentinho já é um rapaz de classe mais elevada e a Capitu ela é já de classe mais abastada ou de classe mais inferior, né, de classe baixa. Então isso acaba influenciando no comportamento da Capitu também. A Capitu é mais esperta, a Capitu ela é mais desenvolvida, né? E o Bentinho não, ele é tímido, ele é calado, ele é bobo, né? Então tudo isso tem a ver com as temáticas do Dom Casmurro. Com o Capitu, e a questão também da dúvida, né, gente? Obviamente a gente não pode dar dúvida se traiu ou não traiu e se o filho também é realmente dele, né? Como o Capitu é retratado na obra? Uma mulher forte, uma mulher dissimulada, uma mulher que sabe o que quer, né? Sabe o que quer, sabe o que fala, sabe o que planeja, tá bom? 9. Quais são as características de Bentinho e como isso influencia na vida dele? Bentinho, como eu falei, ele é um mimado e isso acaba influenciando na questão dos ciúmes, né? Porque ele não se sente seguro, ele é muito inseguro em relação a qualquer coisa que a Capitu faça, ele é inseguro, né? Então isso não é uma coisa que acontece quando ele se torna adulto. Ele já vem desde, se você perceber na obra, desde pequeno ele já vem nessa constante. 10. Cite algumas marcas características da escrita de Machado de Assis presentes no Casmurro. Ironia, metalinguagem e conversa com o narrador. Anotem esses três. Ironia, metalinguagem e conversa com o leitor. Tá bom? A obra de vocês é Dom Casmurro. Então preste atenção nessas questões que eu estou falando sobre Dom Casmurro e Machado de Assis. A obra que eu estou falando é Dom Casmurro no CIS, tá? CIS 2. Bom, vamos agora para a nossa aula. Hoje, gente, nós vamos tratar sobre o primeiro conteúdo do nosso bimestre, tá bom? De literatura, que é o quê? Então, no livro de vocês, na unidade 17, vocês vão perceber que nós temos aí o pré-modernismo, tá bom? Então vamos comentar, gente, sobre essa escola, quer dizer, não é escola literária. Já vamos começar o seguinte, você pode anotar no seu caderno que o pré-modernismo ele é um período de transição, tá bom? É um período de transição entre aquelas escolas anteriores. Quais são as escolas anteriores que você estudou no segundo ano? Romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. É um período de transição entre essas escolas e o modernismo. O pré-modernismo está bem aqui no meio. Ó. As escolas anteriores estão aqui, o modernismo está aqui, certo? E o pré-modernismo está bem aqui no meio. Ele é um período de transição entre essas escolas, ok? Então, professor, então o pré-modernismo ele vai ter características tanto dessas escolas anteriores como do modernismo? Sim, perfeitamente, tá? Claro que ele vai trazer mais características do modernismo, né? Porque o nome já é pré-modernismo, mas ele traz algumas características, sim, dessas escolas anteriores, tá bom? Bom, contexto histórico, gente. Vocês sabem que aí a gente vai ficar mais por dentro disso nas aulas de história, mas vocês sabem que a proclamação da República em 1889 mudou muita coisa, né, no cenário econômico brasileiro. Né? As pessoas começaram a migrar, aí, digamos assim, para a cidade, e vocês tinham aí, gente, os grandes latifundiários, certo? As grandes fazendas que produziam café e tudo mais, certo? Então, essa proclamação da República está estreitamente ligada ao pré-modernismo. Você pode até ver numa obra chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma que a proclamação da República se dá justamente
nessa obra, né? O autor ele retrata quando se dá a proclamação da República, tá bom? Beleza? E aqui, né, gente, enquanto a Europa se prepara para a Primeira Guerra Mundial, o Brasil começa a viver, a partir de 1894, um novo período de sua história republicana, com a posse do paulista Prudente de Moraes, primeiro presidente civil. Inicia-se a República do Café com Leite, dos grandes proprietários rurais. Então vocês percebem, gente, que os grandes interesses, eles começam a aparecer também nessa fase do Brasil. Então vocês começam a perceber que várias irregularidades começam a se apresentar agora. E por isso que nós vamos ver algumas características do montanismo em resposta a essas irregularidades. Beleza? A República do Café com Leite substituiu a República da Espada, né, que era o governo do Marechal Deodoro e depois o Marechal Floriano Peixoto. Bom, então é a áurea da economia cafeira no Sudeste, é o movimento de entradas de grandes levas de imigrantes. Então o Brasil ele passa a ser um país miscigenado, ainda mais, né? Ele passa a ser um país de todos, certo? Notadamente, os italianos é o esplendor da Amazônia com o ciclo da borracha, é o surto de urbanização de São Paulo. Então existem vários processos dentro do Brasil, tá, gente? Que é justamente a Amazônia sendo explorada com a borracha, o surto de urbanização em São Paulo. Então existem várias vertentes. O Brasil ele cresce, digamos assim, né, de forma assustadora, ok? Tanto na questão, como eu falei para vocês, das cidades, que as pessoas vêm para a cidade para poder trabalhar, certo? Os imigrantes chegam no campo para poder trabalhar no campo, beleza? Com café, né? O próprio as pessoas do Nordeste que saíram do Nordeste para trabalhar aqui na Amazônia. Vocês sabem que existem muitos, até hoje, pessoas, né, daquela época e familiares descendentes dessas pessoas. Então, com a República, os principais centros políticos passaram por uma transformação do espaço urbano, que desencadeou um processo de trazer a Europa para o país, né, para o nosso país, certo? Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Belém foram as mais afetadas pelo que ficou conhecido na época como bota abaixo, a abertura de largas avenidas e a imitação de prédios europeus. Gente, vocês percebem que há um excesso de riqueza na cidade, de luxo, né? Enquanto que no campo não se tinha nada, né? Era totalmente só tinha produção, ok? E na cidade mesmo existia muito luxo, mas existia muita pobreza também, ok? Olha lá, nos centros urbanos, escravos libertos viviam em um estado de quase completo abandono, não tinham acesso à educação e não eram mais empregados pelos proprietários rurais. Essa elite econômica preferia importar imigrantes europeus. Então, gente, é por isso que nós temos aquela discussão até hoje, né, sobre a questão dos escravos que foram libertos e não tiveram apoio, não tiveram trabalho depois, tiveram uma assistência nem nada. Por quê? Porque os imigrantes chegaram. E se os imigrantes chegaram, eles estavam atrás de trabalho, atrás de melhores condições. Então eles aceitavam qualquer coisa. Então essa elite econômica se aproveitava disso. Então, gente, eles ganhavam muito, muito dinheiro e uma parte da população não ganhava nada. Então abriu-se uma lacuna muito grande aí nesse período, ok? Os ricos de um lado, aqui, os ricos de um lado, e os pobres de outro, certo? Então ficou um buraco muito grande entre esses dois polos, ok? Mas toda esta prosperidade vem deixar cada vez mais claros os fortes contrastes na realidade brasileira. É também o tempo de agitações sociais, do abandono do Nordeste, partem os primeiros gritos da revolta. Né? Vocês perceberam que existem várias revoltas. Né? No fim do século XIX, na Bahia, ocorre a revolta de Canudos, com o tema Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então vocês percebem que aqui vão aparecer diversas revoltas. Canudos, né, é revolta de um povoado contra o governo brasileiro, né, contra, no caso aí, o Império Brasileiro, beleza?
Outros conflitos, gente, aí nós temos no Rio de Janeiro, em 1904, uma rápida, mais intensa revolta popular, sob o pretexto aparente de lutar contra a vacinação obrigatória, idealizada por Oswaldo Cruz. Na realidade, tratava-se de uma revolta contra o alto custo de vida, o desemprego e os rumos da República. Tá bom? Então, gente, tem essa questão da vacinação também, né, da revolta da vacina, mas eles estavam revoltosos com uma situação geral, tá, gente? Uma situação geral do Brasil. O Brasil não estava caminhando de uma maneira boa no cenário político, no cenário econômico, no cenário cultural. Então, essas revoltas foram justamente porque as pessoas menos favorecidas estavam revoltadas com as condições que eram propostas para elas, né? Então, elas fizeram essas revoltas em vários lugares do Brasil por melhores condições, né? Como a gente está vendo aí, o desemprego, o alto custo de vida e os rumos da República. Bom, nós temos aí, gente, e aí nós temos em 1910, gente, como vocês sabem, a revolta da Chibata, né? Que é justamente uma outra rebelião voltada também para uma questão mais social, beleza? Ok, vamos lá. Aqui na Amazonas, né, na Amazônia em geral, a questão da exploração da borracha, ok? Então isso, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a esse ponto. Ok. Olha lá, gente, a localização não constitui uma escola literária, como estava falando anteriormente, mas é um período de transição para o modernismo. Aqui, gente, vamos fazer o seguinte. Agora que a gente chegou de fato na escola literária, está explicando o contexto histórico, certo? Vocês entenderam que o Brasil passava por um momento de transformação. E essa transformação, ela trouxe uma desigualdade social muito grande, né? Ela trouxe uma desigualdade social muito grande. De um lado nós tínhamos os ricos e de outro nós tínhamos as pessoas pobres. E no meio não se tinha nada. Então tinha uma lacuna muito grande. Então é o seguinte, a gente tem que entender o que é o pré-modernismo. O pré-modernismo é, como eu falei, de um lado tem o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, e acrescenta-se aí também o romantismo. É importante você fazer esse esquema no caderno. De um outro lado nós temos o modernismo, que o modernismo foi influenciado pelas vanguardas europeias. Vocês vão estudar isso mais lá para frente, essas vanguardas europeias. Professor, que ano começa o pré-modernismo? Anota aí, 1902, beleza? Olha só, começa em 1902 com a obra Os Sertões e Canaã. Professor, Os Sertões retrata aquela história de Canudos? Exatamente, porque o Euclides da Cunha, que é o autor, ele era jornalista do estado jornalista, né, do jornal O Estado de São Paulo. Então o que acontece? Ele foi como repórter, mas ele acabou achando aquilo tão exagerado, né? Ele falou, não, isso aqui não é para ser uma reportagem, isso aqui é um massacre, um massacre social, né? O exército combatendo com um grupo de pessoas que moravam num vilarejo na Bahia, né? Que é Canudos. Então ele falou, isso aqui é um massacre social, o Estado está massacrando essas pessoas. O Estado tem a função de defender essas pessoas, mas eles estão matando essas pessoas. Então, né, tem essa temática social. É como eu falei para vocês, né, o pré-modernismo ele vai começar a se preocupar com questões mais sociais, com questões do Brasil, né, essas desigualdades sociais. Como eu expliquei para vocês viram que existiam várias revoltas que estavam reclamando também dessas condições, né, em relação ao governo. O governo não propiciava condições dignas, humanas. Então, o pré-modernismo também vai se incomodar com isso. Vai começar a explorar essas temáticas. Beleza? Bom, o modernismo aqui, gente, depois do pré-modernismo, que começa em 1922. Então, vocês percebem que há aí 20 anos, né, de diferença aí até chegar
ao modernismo de fato. Então o pré-modernismo ele foi muito importante para modelar as ideias do modernismo, tá bom? O modernismo começa em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Beleza. Então, gente, no pré-modernismo a gente tem uma radiografia crítica do Brasil. Isso é muito importante, anota aí também, tá bom? No geral, o pré-modernismo é uma literatura de crítica social, tá? De crítica social. Como eu falei, os principais pontos de insatisfação eram criticados e já colocados à mesa. Por quê? Porque o pré-modernismo foi a primeira escola, digamos assim, a falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui, vamos começar a falar, começar a abordar esses assuntos, essas temáticas, tá bom? Para criar um terreno aí para o modernismo. Olha só, desmitifica o romantismo e seu nacionalismo ufanista, ou seja, o pré-modernismo ele tira ali essa condição do romantismo. O romantismo ele tinha aquele nacionalismo idealizado, ele tinha aquele sentimento idealizado, de que o índio era amigo do branco e o branco era amigo do índio, e aí o branco se apaixona pelo índio e todos vivem bem, todos são bem tratados, todos vivem felizes. A gente sabe que não foi isso. Houve uma exploração muito grande dos portugueses sobre os índios, questão de escravidão mesmo. Então o que acontece? O pré-modernismo ele vem para desmascarar isso daí, de mostrar quais são as raízes verdadeiras do Brasil e por que o Brasil é assim. Deu para entender? Mostra o Brasil real com seus conflitos políticos e sociais. Ou seja, gente, não pode se esconder mais aqui o Lima Barreto, com o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ele mostra a República da Espada e depois a República do Café com Leite. Então ele mostra que dentro do próprio governo existiam arranjos, existiam ali negociatas, existiam ali conflitos, dentro do próprio governo, que não interessava a nada ao Brasil. O Brasil, como ele fala, poxa, tem tanta gente passando fome, tem tanta gente que não consegue um pedaço de terra para viver, para plantar, e existe uma pessoa que tem uma fazenda enorme. Por que não divide uma terra para essas pessoas, para elas plantarem, para elas sobreviverem? Entendeu? Então esses questionamentos eles começam a aparecer no pré-modernismo. Os Sertões é uma outra obra também que vai questionar bastante sobre isso daí. Beleza? Professor, mais o Monteiro Lobato, que é do pré-modernismo, ele vai criticar isso daí? Calma, a gente vai chegar lá no Monteiro Lobato. Portanto, o nacionalismo crítico amargo, ou seja, é a primeira vez, gente, na história que eu digo assim, é a primeira vez no Brasil que nós temos uma escola que realmente está direcionada a criticar, que está fazendo um papel de olhar para a sociedade e falar, opa, isso aqui está errado. É por isso que é o nacionalismo crítico amargo, esse nacionalismo verdadeiro, ou seja, sem idealização, sem a questão do sentimento lá do romantismo. Tudo é visto de maneira bem racional, bem prática e sem esconderijo, sem esconderijos não, mas sem questões superficiais, tá? Para encobrir alguma questão, beleza? Como foi feito lá no Guarani, Iracema, onde tudo era perfeito, tudo era lindo. Olha só o que o Carlos Drummond, essa parte esse poema aqui do Carlos Drummond de Andrade, esse trecho, diz assim: precisamos descobrir o Brasil, escondidos atrás das florestas. Com a água dos rios no meio, o Brasil está dormindo, coitado. Então mostra aí a questão de realmente a necessidade de descobrir o real sentido do Brasil, real história do Brasil. Bom, um período sincrético. Gente, olha só. Aí você vai me perguntar, professor, o que é um período sincrético? Período sincrético, gente, é
é assim, o pré-modernismo, ele é um período só, certo? Beleza. Só que ele é um período que fala sobre diversas coisas, sobre diversas temáticas. Então isso é um período sincrético, é quando você tem um período, né, você tem uma escola literária que fala sobre diversas temáticas. E o pré-modernismo ele é isso, ele é um período literário, ele é um movimento literário, né, um período de transição literário. E ele fala sobre várias coisas, né, dentro do período literário, tá bom? Vou dar um exemplo, vou dar vários exemplos aqui para vocês. Ó, nesse campo misturam-se várias tendências. A erudição conservadora de Rui Barbosa e Coelho Neto. Então a questão mais conservadora se dá por esses dois escritores, tá bom? O regionalismo minucioso de Afonso Arinos, Valdomiro Silveira e Simões Lopes Neto. Esses aqui, gente, não são tão conhecidos assim, tá bom? Mas eles existem dentro do pré-modernismo, tá bom? A literatura popular e suburbana de Lima Barreto, esse daqui é importantíssimo pra gente. O Lima Barreto, ele traz uma literatura mais popular, ele fala das classes mais baixas, isso é importante falar. Ele trata a classe mais baixa não como doentia, mas sim como um reflexo também de toda uma má gestão do governo, de toda, como eu falei para vocês. Lembra do exemplo que eu falei da fazenda, né? Que a fazenda tem de uma pessoa só e várias pessoas pobres não tem um pedacinho de terra? Pois é, então ele vai trazer uma problemática maior. Ele não vai culpar os pobres, ele não vai falar, não sei o que nem lá no naturalismo, né? Que os pobres tinham vícios, não sei o que. Pois é, aqui não, aqui ele vai falar que é um problema social de fato, há um problema de má gestão, beleza? Deu para perceber a diferença de um e de outro? Um fala de uma coisa e o outro é mais realista, é mais correto em relação ao que é afirmado. Bom, a proposta modernizadora de Graça Aranha, ou seja, Graça Aranha ele escreve a obra Canaã, né, que vai falar sobre a questão mesmo de modernidade do Brasil, né, de questões mais modernas em relação ao povo brasileiro, beleza? As manifestações polêmicas de Monteiro Lobato, porque assim, o Monteiro Lobato, gente, ele escreveu o livro chamado Urupês, né, Urupês, e aí o Urupês ele cria um personagem chamado Jeca Tatu, que é aquele rapaz do interior que trabalha no campo, né, que tem a unha toda preta de terra, que não se veste, não consegue se vestir bem, né, é todo simples, é todo humilde, né, e ele mostra o costume daquelas pessoas do interior, e mostra como aquelas pessoas vivem, certo? Só que tem um problema aí, né? Ele fala que essas pessoas são problemáticas. Esse que está o problema do Monteiro Lobato aí, né? Que essas pessoas são culpadas pelo não desenvolvimento do Brasil. Então o Monteiro Lobato ele é bem polêmico em relação a isso, né? Ele é bem polêmico em relação a essas questões, beleza? E aí envolve questões raciais também, mas vocês precisam saber que naquela época era normal ter tendências biológicas, tendências, né, científicas em relação a uma possível raça superior, uma raça inferior. Então alguns escritores eram adeptos dessas teorias científicas, tá bom, gente? Beleza. A erudição assombrosa de Euclides da Cunha, né? Então, como a gente viu, os Sertões do Euclides da Cunha, e tinha justamente essa questão da crítica social também bem acentuada, né? O Euclides da Cunha ele diz lá no livro, né, que é um massacre social que está acontecendo em Canudos. E a poesia escatológica de Augusto dos Anjos. Dentre esses aqui do pré-modernismo, quem escreveu poesia apenas foi o Augusto dos Anjos, tá, gente? Então percebam que aí sim, ok, uma questão bem sincrética mesmo, tá? Que é justamente abordar várias temáticas, ok? Com diferentes autores, beleza? Então,
Professor, eu fiquei curioso, o que é poesia escatológica do Augusto dos Anjos? Porque assim, Augusto dos Anjos, ele seguia também aquelas teorias científicas. Então, ele vai falar em termos científicos, né, em termos biológicos, ok? Na sua poesia. Então, ele vai falar sobre micróbios. Micróbios, eu digo assim, ele vai citar na poesia micróbios, né, uma questão mais biológica, certo? Né, fezes, enfim, questões mais biológicas e científicas, beleza? Gente, então é isso, eu vou passar só o exercício aqui para vocês, aqui ó, página 5 a 12, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me perguntar no WhatsApp e vamos fazer atividade, vamos entregar atividade, tá bom? Então é isso, grande abraço e até a próxima aula.